fazer um omelete, você precisa quebrar alguns ovos, não é? É o que dizem. Isso, não é? Então quando vocês começaram a quebrar ovos, você e o Érico Borgo? Então, o Érico a gente se conhece desde no 89. A gente estudou junto na oitava série. Lá atrás, século passado. Depois cada um foi pro seu canto e a gente acabou se reencontrando depois em um evento de quadrinhos. E quando a gente estudou junto, a gente tinha essa paixão já dos dois por quadrinhos, né? A gente acabava a aula e ia pra banca lá em Mogi das Cruzes, que é o chama Patão, para comprar os gibis que tinham saído naquela semana. Então a gente sempre teve essa ligação muito forte com quadrinhos. Quando a gente se reencontrou, a gente falou, pô, precisa ter um mercado, a gente tem muita coisa saindo de legal, muita coisa boa sendo lançada, não só aqui no Brasil, mas lá fora. Mas o mercado brasileiro continua sendo um nicho, né, quando a gente fala de quadrinhos. Vamos fazer alguma coisa para melhorar esse mercado brasileiro. E essa foi a fagulha inicial para a gente ter o Omelete. E a gente sabia que se a gente falasse só sobre quadrinhos, a gente não ia conseguir realmente atingir um público novo. Então por isso que a gente colocou os outros ingredientes ali, como cinema, série de TV, games e tudo mais. E a partir dessa mistura de ingredientes que saiu o Omelete. Tá. Ok. E você acha que teve muitos ovos com casca dura? Quer dizer, teve ovos que foram difíceis de quebrar? Nesse início? Não, o início sempre é duro, barreira. mas assim, a gente tinha uma cozinha muito bem servida de chefes ali. A gente tinha uma equipe que sempre trabalhou com muita paixão, com muito carinho. Então todo mundo que estava trabalhando no Omelete desde o dia zero se empolgava muito com o assunto que a gente estava tratando ali. E essa empolgação sempre apareceu nos textos que a gente fazia, hoje em dia mais nos vídeos, e até no evento como a CCXP. Como a gente trabalha com uma coisa que é fundamental, que é a paixão do fã por um assunto, isso sempre foi um ingrediente fundamental na nossa Omelete. Ok. Você acha que nesse período teve ovos que caíram fora da frigideira, ovos que foram pro chão? Quer dizer, projetos que não foram adiante dentro do Omelete? O que vocês teriam a gente sempre trabalhou dentro das nossas possibilidades. Uma das fórmulas, eu acho, para a gente estar aqui hoje, em 2017, falando ainda de Omelete, é porque a gente nunca deu o passo maior que a nossa perna, maior do que a gente conseguiria, entendeu? Então, se rolaram algumas escorregadas, talvez, mas nunca foi um tombo forte, que a gente não conseguiu, que atrapalhou o nosso caminho. Assim, foram anos até, por exemplo, a gente conseguir sobreviver de Omelete. Até um determinado momento, o Omelete era o segundo serviço da gente. A gente começava a fazer as coisas do site a partir de umas 9 da noite e até 3 da manhã, na época que a gente era jovem ainda. Entendi. Como é que era conseguir publicidade naquela época? Porque você não tinha YouTube na época, não tinha nada disso. Longe disso. Era fácil conseguir publicidade para a internet? Não, nunca foi fácil conseguir publicidade. Tanto é que a gente criou depois um departamento comercial focado nisso. O trabalho é um trabalho difícil, né? Você conseguir convencer as pessoas que você tem ali com você um público que realmente está interessado em ver um anúncio. E hoje em dia você vê que a publicidade na internet é uma coisa que está muito nas mãos de dois players, que são o Facebook e o Google. Eles dominam praticamente o mercado inteiro disso. Tá, vocês fizeram um Omelete, mas qual a receita nova que vocês trouxeram? O que está diferente? Esse Omelete de vocês, o que traz de novo nessa receita? Essa versão que a gente tem hoje, em 2017, se você está pensando só no site, você está pensando errado. Sim. Omelete hoje, sim, a gente tem um site, mas a gente tem um canal no YouTube forte, a gente tem redes sociais fortes com uma página forte no Facebook, Twitter forte, Instagram forte, e a gente tem um evento. Ou seja, a gente não está apostando mais só em uma frente. A gente tem um Omelete Box que tem uma revista dentro. Então, quer dizer, a gente está presente em várias formas diferentes de existência mesmo. O Omelete hoje não se restringe mais apenas a um site, a um domínio www.omelete.com.br. A gente tem hoje um alcance muito maior, porque realmente a internet mudou. Você não pode hoje mais ficar esperando que as pessoas entrem no seu site. Você tem que chegar onde elas estão. E no caso, as redes sociais são um caso mais óbvio disso. Agora, né?
O Omelete para vocês sempre foi uma metáfora para a cultura pop, né? Você Sim. entenderia isso, a cultura pop nessa coisa de você ter várias receitas, várias formas e que todo mundo poderia fazer um omelete, porque é uma comida fácil de fazer. Então, como metáfora para a cultura pop, como você entende o que é cultura pop? Você poderia explicar em poucas palavras? É só para você ter a ideia que você tem de cultura pop. O que seria cultura pop? Cultura, todo mundo entende, pop vem de popular. Isso. Então é isso, é uma cultura popular. É o que está na boca de todo mundo. E a gente veio justamente numa época em que o cinema estava começando a olhar para os quadrinhos como matéria-prima. Isso. Então, a partir daquele momento, uma coisa que a gente gostava tanto, que era histórias de quadrinhos, virou uma matéria-prima fundamental para o cinema que a gente vê hoje em dia. Os grandes blockbusters, muitos deles, são calcados lá no gênero dos heróis. Uhum. Então, isso virou pop, isso virou cultura pop, isso virou popular. Isso hoje todo mundo, não só eu e você que somos geeks, se interessam por isso. De repente, a minha mãe, a minha avó já sabe quem que é o Homem de Ferro, sabe o que é o Batman. Então, quer dizer, isso virou pop, tá popular, tá na boca de todo mundo. É muito engraçado, porque a minha filha de 3 anos, ela já sabe quem é o Hulk, quem é o Capitão América, quem é o Homem de Ferro. E ela adora o Hulk. Não sei por que criança se apega tanto ao Hulk. Porque o Hulk, ele é uma criançona, né? Ele é um personagem que, se você pensar, ele tem 3 anos de idade, só que ele é gigante. Tem 3,5 metros. Mas é muito engraçado isso, como adoro o Hulk. Você acha que é um preconceito no meio acadêmico com a cultura pop? Quer dizer, aquela coisa em relação ao erudito, que o erudito é melhor que a cultura pop. Você acha que existe isso? E também o reverso? Eu não sinto isso hoje em dia. Mas eu acho que você pode achar correntes dissonantes em qualquer lugar. Exato. Mas eu não sinto isso hoje. Eu acho que hoje a gente está num patamar de mainstream, né? A cultura pop hoje é o que há de mais que todo mundo está consumindo. Então, se existem pessoas que acham que ela é mais ou menos importante, não sei, eu discordo. Eu acho que um Harry Potter pode ser tão valioso para uma pessoa. Se aquilo está incentivando uma pessoa a ler, ela é tão importante quanto você ouvir Beethoven, Bach, o que quer que seja, entendeu? Então, mas você acha que também há o preconceito reverso? O pessoal que gosta de cultura pop, de cultura nerd, tem um preconceito com a cultura erudita, por exemplo? Eu não vejo isso. Quem é geek, ele passou muito tempo, passou maus bocados por uma época toda de sendo taxado de nerd, de CDF e tudo mais. E essa é uma pessoa que, na maior parte das vezes, ela tende a ser, justamente por causa disso, mais aberta a aceitar outras coisas. E é uma pessoa estudiosa. O geek, o nerd, por definição, é um cara estudioso. É um cara que vai focar naquele assunto e vai entender daquilo lá mais do que os outros. É isso que faz dele um nerd, um geek. Você acha que essa divisão existe realmente? Na realidade, para mim, na minha opinião, a gente pode transitar entre as duas e eu acho que uma pode influenciar a outra. Eu acho que a gente tem muito trabalhos que pegam o erudito e tornam pop, e o pop se torna erudito, então acho que não teria problema, né? Então tem muito essa pegada. Eu acho que esse preconceito, na realidade, não teria sentido realmente existir, apesar de algumas pessoas fazerem essa separação, né? Então eu acho que essa divisão não faz muito sentido. Acho que uma influencia a outra e acaba fazendo com que uma fique mais rica que a outra, né? É assim. Você tem que ver o que te interessa e transformar aquilo no que é seu. Se você tem uma banda de violoncelos e vai tocar Metallica, beleza. Funciona, entendeu? Isso pode funcionar. Você viu agora, atualmente, esse funk, eu não sei o nome do funk, que ele tem um trecho de flauta que é tirado de bar. É um trecho de bar. Então é muito interessante. As pessoas estão ouvindo, estão gostando e estão gostando de música erudita, música clássica, não estão sabendo. Sensacional. Né? Legal isso. Foi a coisa que realmente me surpreendeu. Então, você acha que as HQs mostram, no fundo, esse potencial da cultura pop de fazer o erudito menos sisudo e mais divertido? Porque você pega muita gente que pega o HQ e vai pegar uma obra clássica e transformar em HQ. Você acha que esse é um trabalho viável? Levar
Então tem essa função também de tornar Sim, o não, trabalho mais divertido, o clássico mais acho divertido. válido, acho válido. Tem adaptações até de clássicos da literatura brasileira, é, que eu acho que funciona super bem. Isso é um bom sinal também, porque a gente consegue fazer com que a cultura erudita realmente entre no pop, né? Como é que vocês se sentem sendo reverenciados e até pioneiros na difusão da cultura pop no Brasil? Porque isso vocês são, né? Vocês começaram, praticamente. É muito difícil a gente encontrar pessoas que estivessem fazendo isso antes de você. A gente até que encontra, se pesquisar, pessoas que estavam fazendo isso na década de 90. Tinha pessoas, mas eram muito poucas e muito restritas. Como é que vocês se sentem com esse peso de serem pioneiros? Pioneiros numa difusão mais maciça da cultura pop? Assim, aqui a gente trabalha com o que a gente gosta. Se existe uma responsabilidade, beleza, responsabilidade a gente tem. Agora, peso, eu nunca senti, pelo menos. Eu acho que o que a gente faz é fazer o nosso melhor o tempo todo. Se isso tá dando certo, beleza, vamos embora, quero mais. Vocês estavam lá bem no início da internet no Brasil, né? Vocês começaram praticamente junto com a internet no Brasil. O UOL é de 95, se eu não me engano, a gente começou em 2000. Mas a gente trabalha com internet, o Érico, eu, o Pierre, que é outro sócio aqui, o Renato, a gente trabalha com internet realmente desde o começo, desde que chegaram os primeiros modems aqui, a gente já estava brincando com isso. Vocês já sentiram nessa época o potencial da internet ou vocês só começaram porque era divertido e era legal fazer? Não, era um pouquinho da curiosidade para saber onde que isso ia dar. Eu lembro que quando me chamaram para trabalhar com internet no começo, tinha gente falando que era uma moda, que é uma coisa que ia passar rapidinho e tudo mais. Enfim, tá aí, essa moda mudou, na verdade, o mundo. Então, quem achava que era isso, errou feio, né? Errou muito feio, errou rude, né, como diz o outro. Quando os quadrinhos se firmaram assim como inspiração para os filmes em cinema, você acha que isso foi o grande boom da cultura nerd? Foi aí que o nerd saiu do armário? Certamente. Isso aconteceu em 2000 com o primeiro X-Men, né? A gente teve o filme de 78 do Super-Homem, a gente teve os filmes do Batman do Tim Burton e tudo mais, mas o ponto, a virada mesmo aconteceu em 2000 com o lançamento do filme dos X-Men do Bryan Singer. A partir daquele momento, tudo mudou. E a gente, Omelete, estava no ar naquela época. A gente realmente acompanhou, foi junto e está surfando essa onda. Eu me lembro que nessa época o único lugar que eu poderia assistir trailers de filmes era no canal do Omelete. Porque eu também tenho a mesma idade de vocês, até um pouquinho mais velho. Então era o único meio mesmo da gente ter acesso a esse tipo de conteúdo. Você acha que nerd e geek são a mesma coisa ou há uma diferença entre eles? Ou essa diferença começou a partir daí, desse momento em que o nerd saiu do armário? E quando ele saiu do armário, ele passou a ser geek? Então, tem gente que faz essa divisão. Acha que o nerd é o mais retraído e tudo mais, e o geek ele é o cara mais descolado, mais tecnológico, enquanto o nerd é mais o estudioso, sabe? É o mais dos livros e o outro é mais as gadgets. Eu não faço essa distinção. Para mim é tudo igual, são pessoas que gostam muito de uma coisa e vão se afundar naquilo de uma maneira positiva para entender aquilo muito. Então você não acha assim, sentido nesse rótulo, né? Eu não vejo problema nenhum em qualquer um dos dois. Pode usar qualquer um dos dois. Pode me chamar. Confundir de geek, nerd, tô dentro. Eu queria saber quem foi o louco que pensou que a gente poderia fazer um evento como a San Diego aqui no Brasil. Quem foi o primeiro a pensar nisso? E quem foram os loucos que compraram a ideia? Então, 10 anos atrás, o Érico e eu, a gente foi para San Diego pela primeira vez, na San Diego Comic Con. E na hora que acabou aquilo, um olhou pra cara do outro e falou assim, caramba, por que a gente não tem nada igual no Brasil? Vamos fazer isso no Brasil? Eu acho que mais gente ia curtir, porque é dificílimo ir pra lá, é caro, os hotéis são absurdos de caro, é difícil de comprar ingresso e tudo mais. 7 anos depois, a gente juntou aqui, o mercado foi crescendo, o Omelete foi crescendo, e depois disso, a gente juntou nós do Omelete com a Chiaroscuro Studios, que é uma agência que cuida hoje da carreira de alguns dos principais quadrinistas do Brasil e do mundo
para o mercado americano, e a Iron Studios, que era uma importadora com a Pizzy Toys e passou também a ser uma produtora de colecionáveis. Então essas três empresas, Omelete, Chiaro Escuro e Iron Studios, a gente tinha ali um Dream Team Nerd, Dream Team Geek, que poderia trazer uma Comic Con para cá. As três empresas tinham pessoas ali que já tinham ido a várias Comic Cons, não só de San Diego, mas Nova York, na Europa, na Ásia. A gente sabia o que era que tinha nas Comic Cons. A gente sabia o que funcionava e a gente entendia também que era o mercado brasileiro. Porque não adiantava só a gente pegar o que funciona lá fora e tentar trazer para cá. O público brasileiro ele é diferente. Então, a partir de tudo isso veio a CCXP. O nome inicial, né, Comic Con Experience. A experiência é uma parte fundamental do que a gente quer fazer aqui. Por isso que a CCXP nasceu e eu acho que deu certo. Tá dando certo, né? No nosso primeiro ano a gente conseguiu 96 mil pessoas. Foi o maior evento de inauguração de um evento indoor aqui no Brasil. Ano passado a gente conseguiu quase 200 mil pessoas. E vai saber o que vai acontecer esse ano aí no nosso quarto ano. Um ano que foi muito importante pra gente agora em 2017, que a gente fez não só a CCXP, que acontece agora em dezembro, mas a gente tem também a Game XP, que aconteceu lá no Rock in Rio, e a gente teve também a CCXP Tour no Nordeste. Então, você tem como descrever, pelo menos dar uma ideia pra gente de como é o trabalho hercúleo de fazer uma coisa dessas aqui no Brasil, cara? Tem como descrever, dar ideia pra gente? Não tem. É olheira, é ruga, é cabelo caindo, noite sem dormir, mas no final dos 4 dias de evento ali é uma alegria sem tamanho. Você recebe um carinho das pessoas o tempo todo, esse carinho que vem das outras pessoas te energiza para continuar fazendo aquilo. Tipo, a gente esquece um pouquinho de todo o trabalho que deu na hora que a gente recebe o carinho dos fãs, o carinho das pessoas que estão ali curtindo o evento. Isso vale a pena e é o que motiva a gente a fazer mais e mais. Acho que você já respondeu essa pergunta, mas vou fazer de novo. É a minha próxima pergunta. E números, você tem os números para dizer, você já praticamente já disse isso, né? Os números para mostrar que esse é um dos maiores eventos do gênero do mundo. Quais são esses números que destacam isso? A CCXP está no ar, a gente está fazendo agora o nosso quarto evento, o nosso quarto ano aqui em São Paulo. Primeiro ano a gente fez 96 mil pessoas, segundo ano 142 mil pessoas, terceiro ano 196. E esse ano a nossa estimativa é chegar a algo perto de 220 mil pessoas. Se você pegar os números oficiais de Nova York e de San Diego, a gente está hoje entre as 3 principais Comic Cons do mundo. A CCXP hoje acontece aqui no Brasil e é uma das maiores do mundo. E você acha que dá para crescer mais aqui no Brasil? Dá, o mercado brasileiro se mostra muito aquecido ainda. Eu acho que a gente tem ainda um lugar para crescer. A gente está ganhando cada vez mais notoriedade. Você vê que os estúdios estão acreditando, estão trazendo coisas novas para cá. A gente já teve aqui Guardiões da Galáxia ano passado, com o diretor trazendo para cá o trailer e mostrando pra gente em primeiríssima mão. A gente vai ter algumas surpresas esse ano vindo pra cá. A gente teve atores já do calibre de Vin Diesel, Mila Jovovich, Neil Patrick Harris. E esse ano a lista também não tá fraca não, viu? Entendi. E vocês já levaram mais ou menos essa experiência daqui da CCXP para o Nordeste, né? Isso. E vocês pretendem levar para outros estados também? Isso é uma coisa que a gente está decidindo ainda. O nosso foco, a gente faz jogo a jogo, né? Então, o nosso jogo agora, o nosso foco é na CCXP daqui de São Paulo, que acontece agora em dezembro. E como eu sou carioca, não tem condições de a gente ter um evento desses no Rio? A gente teve. CCXP Rio. Sim. A gente teve a Game XP lá, dentro do Rock in Rio, e ano que vem já está confirmada. Game XP vai voltar a acontecer lá na cidade do Rock, e a data inicial que a gente tem hoje é em setembro. Eu pensava mais num evento tão diversificado, não só de games, mas todo com isso. Por que o Rio é o mercado mais refratário para isso, você acha? Você acha que lá o público é menos engajado em cultura pop? Você ou tem outras motivações? Bom, o Rio tem uma
concorrente muito forte que é a praia, né? A partir do momento que abre o sol, as pessoas preferem ir para a praia aí num evento indoor, mas o público carioca se mostrou muito, muito, muito carinhoso com a gente. A gente foi muito bem recebido por lá e por isso que a gente vai voltar. Eu acho que uma CCXP Prio seria uma ideia para o futuro, não? Levar essa experiência toda da Comic Con para o Rio também. Vamos fazer a Game XP primeiro, depois a gente vê o que dá para fazer. Exatamente. E levando para esse lado, assim, o Omelete e o que vocês aprenderam com o Omelete lá no Nordeste, quando fizeram a experiência lá. Uhum. Então, é uma metáfora também. É omelete ou fritada? O que você prefere? Porque lá o típico é fritada. Dá para dar um tempero do omelete, um tempero mais regional? Claro, claro. Acho que isso é uma coisa que a gente buscou muito, né? Quando a gente foi para lá, a gente buscou justamente entender o que era o mercado local. Assim como quando a gente criou a CCXP aqui em São Paulo, a gente colocou as pitadas do público brasileiro. A mesma coisa quando a gente foi lá para o Nordeste, tipo, comparando, né, do que acontece lá nos Estados Unidos, na Europa, para o Brasil, a CCXP, e o que acontece aqui em São Paulo, que a gente levou lá para o Nordeste, teve algumas modificações. A gente buscou ter um pouquinho mais dos artistas locais, realmente trazer a mesma mudança que a gente trouxe aqui para São Paulo, de elevar o patamar do mercado daqui, a gente tentou fazer lá no Nordeste também, e eu acho que a gente conseguiu. O resultado de lá foi bem bacana, as pessoas todas que participaram saíram bastante satisfeitas. Tá bom. A gente terminou a entrevista por aqui, eu acho que foi o suficiente, tomamos o mínimo tempo possível. Beleza, obrigado. Muito obrigado. Valeu.